estão entrando aqui na live do Coletivo Girassóis. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live, nossa irmã Alane. Oi, Lindenberg. Gente, então vamos nós, né? Vamos começar com a nossa temática, resgatando a história do Coletivo Girassóis, que é uma história rica e que pode oferecer muitos aprendizados para nós, tanto quem está desde o início acompanhando as ações, como quem entrou depois, quem observa pelas redes sociais e acha interessante, né? Então é uma forma também de conhecer um pouco mais a proposta do coletivo, né? Então vamos... Espero que nesse pouquinho de tempo dê para a gente mostrar alguma coisa, porque é tanta coisa, mas é bom que fica na curiosidade, né? Só procurar depois. Sim, com certeza. Então, Alane, vamos começar literalmente pelo começo, né? Qual o contexto do surgimento do Coletivo Girassóis? Eita! Como as pessoas se reuniram? Como foi esse encontro das pessoas? Eu quero que você me faça essa mesma pergunta, se Deus quiser, daqui a um tempo, para a gente dar a resposta ressignificada, igual a música Aos Pés do Monte. Sim. O surgimento do coletivo ainda não está tão ressignificado assim. Ele começou, Lindenberg, exatamente durante a eleição de 2018, a eleição presidencial, diante de um momento que... Posso falar já? Como foi? Pode, claro, pode sim. Diante de um momento que nós nunca imaginávamos que precisaríamos ter um coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum, porque esse é o nome e o sobrenome do coletivo, porque nós achávamos, e quando eu digo nós, muita gente que está conosco hoje, desde o início e entrou depois, nós nunca imaginávamos que existissem espíritas que não fossem pelo bem comum. E é difícil falar isso porque foi num momento realmente de muita dor. O Coletivo Girassóis ele surgiu naquele momento que a gente viu amigos, familiares, casas espíritas, lideranças espíritas apoiando um projeto político. Eu não vou enfeitar as palavras, eu vou ser muito sincera. Apoiando um projeto político fascista, totalmente no sentido contrário aos direitos humanos, e nós ficamos abismados, nós nunca realmente imaginávamos. Nós nos vimos de um lado sendo excluídos, engraçado que nós é que nos sentimos excluídos das nossas casas espíritas, não todas, algumas casas vão ser citadas aqui, realmente não precisaram excluir ninguém. Mas muitos se sentiram excluídos. Hoje, alguns girassóis nem frequentam mais casas espíritas porque não são aceitos. E o girassol começou pela dor, né? Pegando aquele ditado no espiritismo, a pessoa ou vai pelo amor ou vai pela dor. Muita gente chegou no coletivo na época pela dor. Muita gente hoje está entrando pelo amor, pela afinidade, basicamente. Sim. Eu lembro desse processo também, foi muito desgastante para mim por perceber determinadas ideias anti-direitos humanos nas casas espíritas. Não é propriamente falando uma surpresa de conservadorismo, porque a gente sabe que o movimento espírita sempre, em boa parte, foi conservador, né? Mas eu acho que com a eleição parece que isso ficou tão mais claro e diversas posições, inclusive de desrespeito, de apoiar discurso autoritário, de querer justificar discurso homofóbico, machista, né? Então foi um choque. Para mim também foi um choque sim, grande, né? E eu também tive que me afastar um pouco de algumas pessoas, não necessariamente de casas, mas de algumas pessoas que eu via que estavam reproduzindo aqueles discursos bem complicados de aceitar, né? Então foi complicado. Eu tive realmente a sorte de não precisar me afastar da casa espírita que eu frequento, que é o CEFA, né? É uma casa que sempre esteve aberta aos direitos humanos, ao princípio da doutrina espírita, que é o próximo, ao diferente e ao coletivo. Sim.
A Sandra está aqui comentando, se você tocar no assunto de direitos humanos, você é taxado de comunista. Pois é. Nossa, Só que comunista e tantos outros istas. Petralha, esquerdopata, né? Só que eu acho que foi você que comentou essa semana que eu vou repetir, vou reproduzir, né? Eu prefiro ser chamado de comunista por defender, por exemplo, o direito à vida, o direito ao respeito, do que ter comportamento nazista ou fascista, né? Eu prefiro 1000 vezes. Eu não sei qual é a dúvida, mas tudo bem. Vamos. Lindenberg, deixa eu aproveitar que tu me perguntou como o coletivo surgiu, só para eu te lembrar aqui. Eu fiz uma pesca, viu? Porque são tantas ações de Muito bem. novembro de 2018 para cá, que era impossível só de cabeça. Em outubro de 2018, a gente fez o primeiro ato espírita pela paz e pelo bem comum. Foi o primeiro hashtag Ele Não do coletivo de Girassóis. Foi lá na Praça de Fátima. Nós conseguimos reunir na época mais de 100 pessoas. Menino, olha, quem estava lá, levanta só a mãozinha aí no comentário, quem estava nesse dia. Foi Mais de 100 pessoas, foi? Foi nesse primeiro encontro. Foi o Ato Espírita pela Paz. Ainda, que maravilha. Estava na época da eleição e lá a gente conseguiu ver que a gente não estava só e a gente se via e teve uma dinâmica no final. Dali, o coletivo teve a certeza de que, apesar de ideias surgirem de 1, 2, 3, 4, 5, mas quando a gente viu aquela Praça de Fátima, com amigos espíritas, pessoas precisando desabafar, e a gente teve um momento de desabafo, o microfone, caixa de som, né? E foi muito lindo. Esse aí está na memória afetiva mesmo de quem estava lá. E ainda em 2018, a gente começou a fazer os primeiros encontros presenciais, que a gente chama de encontro presencial, quando a gente tem um tema, um local e faz o convite. Foi lá no Cefa, foi o primeiro encontro presencial, foi quando a gente apresentou os GTs, né? Que até a gente conversou essa semana, que são os GTs, grupos de trabalho. Nós temos o GT1, que é o Espiritismo e Política, o GT2, que é o Espiritismo e Educação, e o GT3, que é o Espiritismo e Direitos Humanos. E tínhamos o GV na época, que era o grupo de vivência, porque as pessoas estavam muito sofridas, estavam muito doloridas, magoadas, tristes, desesperançosas. Que nós vamos retomar depois, né? Vai dar certo. Feita ao vivo e tu sabe que vai ficar gravado, né? E tu tá falando para mim. Pois então, logo para ti, né? Olha aí, pessoal, vamos trazer o GV de volta. E a gente leu o manifesto do coletivo nesse primeiro encontro. Nesse primeiro, a gente também teve mais de 100 pessoas no CEFA. Também foi um momento belíssimo também, onde as pessoas puderam perceber que o ambiente da casa espírita também poderia ser um ambiente que as pessoas poderiam conversar sobre política, não no sentido de politicagem, mas política como a nossa vida. Nós não estávamos ali levantando bandeiras de partidos, nós estávamos ali levantando a bandeira da moral do Cristo. Até hoje, e eu sei que se um dia que o coletivo estiver comemorando 100 anos, vai ter gente que vai dizer que a gente é esquerdista, esquerdopata, comunista e tudo que for. Nós não somos espíritas, nós não somos cristãos. Para quem já tem aí 20 anos de espiritismo, que o povo diz que espírita já não é cristão mesmo, então, assim, em 1 minuto, em meia hora de live, 1 hora, a gente não vai conseguir mudar as ideias. Então, a nossa proposta é realmente hoje trazer o que o coletivo vem tentando fazer para que a gente possa continuar juntos, para que as pessoas até entendam que as nossas reuniões não são reuniões políticas, partidárias, que a gente não vai, cada um com a sua bandeira. Por sinal, né, as pessoas do coletivo, elas não são de um partido político. Né? O que elas têm em comum, isso eu posso lhe dizer com toda certeza, é que nenhum girassol, como nós carinhosamente nos chamamos, nenhum girassol votou em projeto fascista. Nenhum girassol votou no atual
presidente, certo? Agora, quem cada um escolheu no seu primeiro turno, isso aí a gente não sabe, não nos interessa saber, certo? Porque nós tínhamos várias opções. Sim, exato. As opções nós tínhamos apenas no segundo turno. No primeiro a gente não tinha. Então, aquele argumento que mesmo, no primeiro turno eu votei em um candidato, o Elber votou em outro candidato. Meu filho votou em um candidato, a minha filha votou em outro candidato. Então, assim, mas no segundo turno eu posso lhe garantir que todo mundo não votou nele. Aquele argumento que a gente escuta às vezes das pessoas conservadoras, né? Ah, não tinha opção. Tinha sim. Tinha bastante opção, na verdade, né? Escolheram a pior. Até quando a gente só tem a mesma coisa que dizer, só tem arroz e feijão. Tem opção para baião de dois. Exatamente. Sempre tem opção. Exatamente. Tem opção. Alane, a Lídia comentou aqui, comentou assim, se você tiver com o manifesto, lê. Não sei se você está com ele. Não estou com ele aqui, mas a gente vai fazer o seguinte. Quando o Elber for fazer a edição desse vídeo, Lídia, eu vou pedir para ele colocar o manifesto no final do vídeo, subindo devagar, para que a gente possa acompanhar. Maravilha, maravilha. Para fazer isso. Quero registrar aqui a presença de outras pessoas queridas também, o nosso amigo Alex Júnior, do Ágora Espírita, de Recife, Marta Zélia. É deles também? Sim, vamos. Mari Lúcia, o Tarcísio, quem mais aqui? Alan, já comentei, meu amigo Césio, grande palestrante, pesquisador do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. Só os meus amigos. Comprei todos para assistirem a live hoje. Ei, Lindenberg, eu posso falar mais algumas coisas? Pode. Eu tenho uma outra pergunta, mas aí depois você me diz quando é que... Tá bom. Quando eu terminar essa, eu deixo você fazer essa pergunta. Em fevereiro de 2019, a gente fez o primeiro encontro do GT de política. Foi Espiritismo e Política, diálogos. A gente fez numa casa espírita também, certo? Por que GTs? Por que política, direitos humanos e educação? Porque a gente viu que as pessoas tinham campos de interesse diferentes. Então, nós tentamos dividir nesses três, para que pudesse haver um aprofundamento melhor e houvessem também projetos que nascessem. Confesso para você que nós do coletivo, quando eu digo nós, você também, porque você também é do coletivo, ainda estamos tentando criar esses três meninos que são os GTs. São três meninos difíceis, trabalhosos, mas a gente não vai desistir de educá-los. Aí, em março de 2019, a gente fez o encontro de Espiritismo e Direitos Humanos. A gente teve outra casa espírita abrindo as portas para a gente. A gente já tinha tido o Cefa e a gente teve a Casa da Sopa. Também foi um encontro lindo, maravilhoso, lá na Casa da Sopa. Aí, em março também, a gente teve uma campanha muito interessante ano passado, que esse ano a gente não fez, que é após o Carnaval, por conta já do início da pandemia, que foi a campanha de doação de sangue, no Hemose. Também não foi uma campanha que teve grande repercussão, mas que foi muito importante, porque nós contamos com o apoio da FEEC, né? Nós conversamos com a direção na época, eles acharam a ideia muito interessante, muito necessária, por ser após o Carnaval, e o banco de sangue realmente ficar bem defasado nessa época, e esse ano já era começo de pandemia, já estavam muitas notícias, então nós ainda não colocamos para frente, mas isso não quer dizer que o coletivo não vá em outro momento, certo? Com essa pergunta. Vocês falam muito, Lindenberg, Não, mas aqui eu tô tranquilo, porque eu tô só entrevistando. Você é a nossa estrela. Sei. Ei, só um comentário que eu achei engraçado aqui. A Alane tá dizendo, no perfil dela... A Alane tá dizendo assim, vale-me Deus, cadê? Elber colocará a leitura do manifesto na edição do vídeo para o canal. Muito bem, Alane. Se ele escreveu, é porque ele já deve estar pesquisando como é que ele vai fazer isso. Exatamente. Eu queria te perguntar quantas pessoas hoje fazem parte do coletivo e como é a organização gerencial, administrativa das ações. Certo.
hoje nós temos pontos de encontro. Nós temos as redes sociais, né? Nós temos o Instagram, vou começar por ele, que já é o que a gente está. Nós temos mais de 1.000 seguidores no Instagram. A minha caneca, faz inveja. Fazer um print dessa tela. Calma, pessoal, vou já dizer a história dessa caneca. Calma. No Instagram, a gente tem mais de 1.000 seguidores. São pessoas que não são só de Fortaleza, mas o público maior é de Fortaleza. E vendo as estatísticas do Instagram, eu sempre gosto de lembrar, dos 100%, 72% são mulheres que seguem o Instagram. E a faixa etária é de 30 a 44 anos. Né? Então, esse é o perfil do Instagram. Nós temos o Facebook, que nós temos em torno de 300 e poucas pessoas que seguem. Nós temos o grupo do WhatsApp, que nós temos, que foi o primeiro ponto de encontro do coletivo, sem ser encontro presencial, em praça, em alguma casa espírita. Nós temos 200 e poucos participantes, 226, se eu não me engano. É um grupo aberto, democrático, né? Realmente... Ei, o Eduardo está pedindo para a gente levantar a caneca para fazer um print. Vai, Eduardo. Não tem. Pronto, Eduardo. Pois é. Assim que eu terminar de dizer isso, eu vou falar da caneca, senão o povo vai já embora. E nós temos esse grupo do WhatsApp, com 226 pessoas, mais ou menos, que a gente pode conversar, desabafar, interagir, trazer informações. Existem regras nele? Existem, que é a regra principal do respeito ao próximo. O que nós não queremos para a gente não quer para o próximo. Mas não é fácil lidar com um grupo de WhatsApp com 200 e tantas pessoas. Realmente, há dias mais fáceis, outros mais difíceis, mas a gente está conseguindo. Eu já escutei muitas pessoas dizendo que não conseguem, em grupos até menores, ter o gerenciamento que o coletivo tem. Já que eu estou no grupo do WhatsApp, nós tivemos, ano passado, 4 momentos importantes. Nós tivemos a série Mulheres no Espiritismo, nós trouxemos 40 mulheres dentro do movimento espírita. Nossa, que bacana! Que bacana. A gente pode até resgatar essas mulheres. Nós tivemos também um momento das leis morais, todos os dias tinha uma pergunta e uma resposta, que era para ser conversado, debatido. Nós tivemos o primeiro despertar literário, aliás, nós já tivemos 2. O primeiro foi o Parnaso de Além Túmulo, todas as poesias foram gravadas em áudio. Tivemos o segundo com o livro Alta de Souza. Iniciamos hoje, por sinal, o terceiro despertar literário com o livro Fonte Viva. Né? E nós temos o Evangelho. Né? Eu não vou falar do Evangelho agora, porque a gente tem que ter uma atenção maior a esse evangelho diário. E nós temos, concluindo a quantidade de pessoas, um canal no YouTube, Coletivo Girassóis, que ainda está pequeno, está começando agora, tem em torno de 200 e pouquinhas pessoas inscritas. E sobre o grupo organizador, o coletivo nunca teve uma diretoria, o coletivo nunca teve presidente, chefe de nada. Nós temos um grupo que carinhosamente nós nos chamamos de comitê, porque todos lá decidem. Hoje nós estamos por volta de 18 pessoas. Todas essas ações que eu falei até agora e todas as outras que eu gostaria de falar, partem de lá. A gente conversa, às vezes a gente tem 15 sims para fazer uma coisa, aí vem o último para votar e diz, não, pessoal, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Aí todos os 15 pensam novamente e conseguem chegar a um consenso. Então, no coletivo não há chefe. Há esse grupo que conversa e trabalha junto. Perfeito, perfeito. Uma pergunta que já me fizeram e que eu acho interessante fazer aqui, para a gente compartilhar com quem está assistindo. O Coletivo Girassóis é um centro espírita ou será um dia um centro espírita? Não, o coletivo não é um centro espírita e ele nem vai ser um centro espírita, porque
porque nós não temos esse regimento de casa espírita, nós somos realmente pessoas que nos encontramos por afinidade, por ideias, por propósitos, por dores e por alegrias. Hoje nós somos uma grande família, realmente conseguimos ter esse apoio que às vezes até dentro de casa a gente não consegue. Né? Sim. Mas nós não somos centro espírita, nós não temos propósito de ter, de forma alguma. Sim. E o que eu acho mais interessante, enquanto coletivo, é que a gente leva os aprendizados do coletivo para as nossas casas espíritas. E aí é uma forma de ter uma capilaridade grande também, né, de propagação das ideias, né? É verdade. O coletivo hoje, ele não tem um nome de uma pessoa que possa representá-lo. Você não representa o coletivo, eu não represento. O coletivo ele se representa por si só. Infelizmente, há pessoas que ainda não conhecem, que ainda têm o preconceito por não conhecer o trabalho, mas que muitas que conhecem, é assim, é isso, eu pensei que era diferente, eu pensei que vocês queriam ter um centro espírita que fosse do partido tal. Mas, enfim, nós somos muito abertos, inclusive, aos que, na época lá da eleição, se enganaram em seu voto. Eu acho que a gente tem que dar aí o benefício do arrependimento e, com certeza, nós vamos estar abertos. Não é fácil, mas a gente vai estar, sim. Deixa eu falar da caneca para o Eduardo. Fala. Gente, essas canecas, elas foram lançadas no nosso último encontro desse ano, em março, certo? Lá, exatamente no GPAS, no Espírita Paz e Renovação, ali na Major Laurindo, número 75, no Benfica. Acertei, Eduardo? Levamos as canecas, fizemos as primeiras vendas, o valor dela é um valor simbólico, é R$20. Vixe, vocês estão arrecadando dinheiro, já é fundo partidário? Não é fundo partidário. Esse valor é para o nosso segundo fórum, que eu já estou com duas coisas que eu tenho que entrar em detalhe, é o Evangelho e o Fórum. A gente precisa de verba para que o nosso segundo fórum possa novamente ser traduzido em Libras, como foi o primeiro. Só que para isso acontecer, teve que ter a participação individual de algumas pessoas financeiramente. Então, a gente conversou e decidiu que o coletivo iria produzir esse valor. E de que forma? Com a caneca do coletivo, a gente está até com alguns botões também, com o nome do coletivo, com o nome Amor, Fé, Esperança. Só que tudo isso foi em março, de março para cá a gente não se viu mais. Incluindo essa blusa aqui, não sei se dá para ver. Blusa da linda. Essa blusa é muito linda. Ela foi lançada para o 8 de março, para o ato unificado que teve. Algumas pessoas conseguiram tê-la. E a gente parou por aqui. Então, por isso que vocês não têm ainda acesso à caneca, mas a gente vai voltar. Eu encomendei minha blusa, mas ainda não paguei. Vou pagar ainda. E eu queria depois comprar o botão. Pois é, logo a quem? A Ariana, logo. Cobrança ao vivo. E eu queria comprar depois o bottom também, eu adoro bottoms. Acho muito massa. Bem lindo. Alane, você falou da questão política. Eu sempre me lembro que as pessoas que não compreendem muito bem o aspecto progressista do Espiritismo se apegam a um texto do Kardec, da Revista Espírita de 1862, em que o Kardec faz umas recomendações ao movimento espírita, né, aos espíritas, para que não se envolvam com política. E aí as pessoas ignoram completamente o contexto do Kardec na sua época, vivendo sob censura de Napoleão III. Então ele tinha que andar na linha, entre aspas, em relação a diversas abordagens e temáticas, para não correr o risco de receber uma visita indesejada em plena Sociedade de Paris. E ele recebeu assim mesmo, durante o período em que a sociedade funcionou, né? Houve batida lá para ver o que as pessoas estavam estudando, o que era aquilo,
precisou de alvará especial de funcionamento, etc. Né? Aí o povo se apega a um texto bem específico para dizer que não, o espiritismo não pode falar de temas sociais. Aí quando a gente vai para o livro dos espíritos, está tudo lá. Difícil de entender, né? Eu recebi esse texto hoje do meu amigo Eric. Não que ele mandou para mim porque ele pensa assim, mas porque ele também recebeu e mandou hoje esse texto, na verdade. É como a gente falou no início, o desconhecimento, o preconceito de não conhecer uma coisa, leva a pensar isso. Eu acho que isso também teve quando a época de Bezerra de Menezes, que foi político. Sim. Uma coisa é você estar na política e ter um lado. Nós temos alguns espíritas que estão na política e possuem um lado muito específico. Infelizmente, esse lado específico não é o lado do nosso próximo, é o lado individual de si mesmo. Mas estar na política, todos nós estamos. Política é a nossa vida. Exato. Política é o meu trabalho, política é o hospital que eu preciso, política é o meu salário que eu recebo, política... Eu não consigo. Eu acho assim tão inseparável, Lindenberg, que eu não consigo imaginar qual é o problema de se falar em direitos humanos, qual é o problema de um trabalho como o da Casa da Sopa, por exemplo, que eu me curvo e sempre reverencio. Qual é o problema da Casa Espírita? Onde que está escrito? Onde que Kardec escreveu? Onde está na codificação que a doutrina espírita não é ajudar ao próximo? Se a gente for tentar procurar, a gente vai ter que fazer uma outra tradução do Evangelho para descobrir que próximo era esse. Sim, sim. Porque é só isso que o coletivo quer. Eu acho que é só isso que nós queremos. E você falou que Kardec, mesmo assim, recebeu a visita. Nós estamos aqui falando, e assim, eu acho que todos os meus amigos, a maioria sabe que eu sou servidora do município. Você também é servidor de um município. E houve uma época que disseram que ia ter a exoneração dos servidores que nas suas redes sociais postassem alguma coisa contra, até um projeto, né, de censura, que você não poderia falar mal de político. E eu confesso a ti que eu não sei. Não sei como seria, porque tem dia que eu amanheço postando na calma, como uma linda flor de girassol voltada para o sol, mas tem dia também que eu amanheço virada. Não tem sol que me dê luz, eu xingo mesmo, eu reclamo, mas é como eu costumo dizer, é a minha página pessoal da Alana. E o Lindenberg, página dele, também não me interessa. Exato. Agora, em nome do coletivo Girassóis, a gente realmente não pode. Então, quando você lê alguma coisa da Alane, não leia do coletivo. O coletivo só posta algo, só se posiciona em relação a alguma coisa depois de toda uma conversa. Você falou da questão da exoneração de servidores públicos, né? É porque é um povo que tem um ódio tão grande ao serviço público que qualquer motivo é motivo para fazer um projeto de facilitar a exoneração, facilitar a punição e etc. Né? E ainda bem que esses projetos não têm passado, porque quem segura, principalmente hoje, num sucateamento que a gente está tendo das políticas públicas no Brasil, quem segura as poucas políticas que permanecem são os servidores. São os técnicos que têm conhecimento, que não estão lá indicados por cargo comissionado. Né? São profissionais de carreira. Mas o povo, a todo custo, quer atingir, né, os servidores. Uma questão também que eu estava pensando... Vale, meu Deus, eu esqueci. Sim, lembrei. Lá na escola, a gente tem um grande projeto de educação de direitos humanos desde 2016. Então, a gente trabalha abertamente gênero e sexualidade... a questão do racismo, a diversidade religiosa, saúde mental. Eu gay para a escola. Eu ia dizer outra coisa, mas é melhor não dizer. Deixa eu só te dizer uma coisa, não existe o kit gay, Lindenberg. Pois é, não existe o kit gay, gente.
E aí, esse projeto que a gente desenvolve lá ajudou tanto a escola para melhorar o clima, que quando a gente chegou nas eleições de 2016, 2018, a gente praticamente não teve problema de polarização. Todo mundo tinha as suas opiniões, se respeitavam, e foi um período muito tranquilo para a gente lá na escola, né? Mas a gente brincava, quando a eleição acabou, a gente brincava assim, gente, ó, se tiver perseguição a servidores, essa escola vai ser a primeira a ser fechada e a gente vai ser preso. Porque esse nosso projeto... municípios, né? Eu ia lá para a tua escola. Pois é, porque o nosso projeto roda em diversas formações que a gente ministra para a Secretaria de Educação, apresentando o projeto. Então já criou uma certa fama, né? Se a censura bater, vai direto lá na escola. Tem para onde correr. Ei, Lindenberg, já que você perguntou de Kardec, Uhum. em junho de 2019, a gente teve o encontro Espiritismo e Educação, de Kardec aos dias atuais. Foi um encontro, por ser de educação, foi muito lúdico. A nossa amiga Clícia preparou um jogo com várias perguntas, cartazes, as pessoas interagiram. Então, assim, se em algum momento da sua fala tiver a pergunta de coletivo Girassóis, é espírita, fala de Kardec, alguma coisa. Então, assim, desde o início até o dia que ele ainda tiver pernas e braços, ele será doutrina espírita, ele será Kardec. Certo? Então, nós estudamos Kardec e eu queria aproveitar esse momento para falar do Evangelho. O Evangelho do Coletivo Girassóis, ele começou na eleição de 2018. E de lá para cá, ele é diário. Ele começou sendo feito por 2 pessoas só, e outras pessoas foram se chegando, e hoje em dia nós temos em torno aí de 20 pessoas fazendo a gravação do Evangelho. Ele é postado todo dia nesse grupo de WhatsApp com 200 e poucas pessoas. Essas pessoas encaminham para outras, e aí a gente já não consegue ter a dimensão de quantas pessoas escutam o Evangelho. E existe um grupo de listas de transmissão. Só eu tenho uma lista de transmissão com 66 pessoas. Tá entendendo? Então, assim, esse trabalho do Evangelho, ele é assim, eu não vou dizer que é o carro-chefe do coletivo, mas ele é um filho muito querido que o coletivo tem. Então, e hoje a gente divide as vibrações do Evangelho por irmãos que passaram por mortes violentas, irmãos que sofrem algum preconceito, irmãos que estão em dor, irmãos que estão encarcerados, irmãos que desencarnaram. Então, assim, é um trabalho realmente grandioso, não no sentido de ser maior do que qualquer outro, mas é um trabalho que agrega muitas pessoas. Sim, certo? sim. Tu me fala do tempo que eu não cheguei nem no fórum, Não. foi em agosto do ano passado, hein? Não, estamos com um bom tempo ainda. Eu queria só comentar que esse reco-reco que vocês estão ouvindo aí na transmissão... É uma rede. É uma rede da vizinha aqui do lado. Coisas de home office, né? Você está em plena reunião, aí daqui a pouco um reco-reco no meio do barulho, né? Alane, eu queria perguntar como que estão as parcerias hoje do coletivo? Parcerias institucionais, né? Ou com outras pessoas. Bom, quando a gente se reuniu, a gente não tinha dimensão que outras pessoas passavam pelo que a gente estava passando. E ao longo do tempo nós fomos encontrando grupos progressistas, como você trouxe a palavra desde o início, com nomenclaturas diferentes. Umas também se chamam coletivo, outras se chamam associação, mas que a gente encontrou, Lindenberg, principalmente amigos. Pessoas que passavam pelas mesmas dores que a gente, pelas mesmas dificuldades, com os mesmos projetos, as mesmas vontades, grupos maiores que os nossos, grupos menores, mas que isso em nenhum momento os fazia mais ou menos do que a gente. E falando em parceria, a nossa primeira grande parceria, você vai me ajudar a lembrar os nomes, se eu não lembrar de todos, foi com o pessoal do Ágora Espírita, em Recife. 3 amigos.
Alexandre, Aurelúcia e Marco vieram ao nosso fórum aqui, não nos conheciam. A Alexandre falou comigo pelo WhatsApp, perguntando como era, o que seria, e ele disse que eu toda licismada, quem é você, o que você quer, de onde você é. E ele começou a conversar e tudo, e falando da vontade de vir. Eu digo, pois venha. Se o problema for vontade, venha. E coloquei 3 amigos aqui em casa, e até hoje moram no coração da gente. E nós íamos para o congresso deles agora em maio. Exato. Né? Seria agora dia 14, e que não foi cancelado, foi adiado, né? Por conta desse momento do nosso isolamento. Mas nós temos também o Coletivo pela Transformação Social, que é de São Paulo. Também encontramos pessoas maravilhosas. Nós temos o pessoal da Abre Paz, assim, porque eu tenho mais contato. A Mirella, eu acho que você tem mais contato com o Fábio, não é isso? Sim, tem isso. Espíritas Progressistas de Belo Horizonte, me falhou o nome completo deles agora. Nós temos, em João Pessoa tinha um grupo Sementes, mas a gente também não conseguiu acompanhar todo o processo deles. E me diga aí outros nomes. Eu ia até perguntar mesmo se no Nordeste só tinham esses 2 mais conhecidos, os Girassóis e o Ágora. Mas não, tem esse outro João Pessoa que você falou, né? Tem sim. Tem sim. Está me falhando agora a memória os nomes dele. Peço o Eduardo, se você estiver assistindo, veja lá naquele grupo do WhatsApp pelo Bem Social, tem uma lista lá do nome dos grupos. Posta aqui para a gente, por favor. E essas parcerias, realmente, o Ágora é aquela que a gente tem mais, a gente já fez algumas lives com eles, eles já fizeram com a gente, né? Aquele amigo de fuxico ali diário do WhatsApp, realmente. Devemos a um deles, ao Marco Polo, o registro do nosso fórum, que se ele não tivesse vindo lá de Recife para fazer a gravação do nosso fórum, hoje ele estaria só na nossa memória aqui na cabeça, mas ele está lá no completo, ele está lá no canal do YouTube. Quem não assistiu, quem não pôde ir, é só conferir lá, tá certo? E a gente agradece demais ao Marco Polo ter feito esse registro. E no dia que eles chegaram, o Alexandre foi direto para o CEF fazer uma palestra sobre gênero. Acho que tinha a palavra homofobia. O Cefa recebeu, chegou, foi direto, no outro dia já começava o fórum. Então, assim, existem outros grupos, existem grupos, eu tenho a certeza, Lindenberg, que a gente nem sabe. Eles não sabem da gente e a gente não sabe deles. Nós não somos poucos, nós somos muitos. Né? Espíritas à esquerda, eu acho que o Eduardo está... Que é de Brasília, eu achava que era de Salvador, mas é de Brasília, né? Pois é, eu achava que era de Salvador também. Porque teve até um congresso lá. Mas inclusive hoje, eu não sei qual horário, eu acho que já passou, acho que foi 5 da tarde, eles iam ter um debate na página deles com a Ana Cláudia Laurindo, a Dora Encontre e o Sérgio Aleixo. Só que foi mais cedo. O Alexandre escreveu aqui, foi a ferramenta da educação na desconstrução da homofobia. Perfeito. Foi muito bacana mesmo. E eu posso falar do fórum agora? Deixa eu só comentar uma coisa, rapidinho. Para você ver como são as coisas, né? Eu fiz a minha inscrição para o fórum, eu já vinha paquerando com o Coletivo Girassóis já tinha um tempo. Aí, quando foi na sexta-feira, eu adoeci. Eu ia para a palestra do Alexandre, porque eu também achei muito bom o tema. Não fui para a palestra, no outro dia não fui para o fórum, porque eu continuava adoentado, né? Aí, eu até estava comentando com ele esses dias, né? E depois a gente, com essa questão do distanciamento social e os projetos em parceria, a gente se aproximou muito. Eu até falei para ele, eu ia para a tua palestra. Na verdade, era para ter te conhecido há alguns meses atrás. Mas não foi possível naquele momento, né? Perdeu nada. Perdeu nada. Meu Deus. Sei não, viu? Dê dinheiro, mas não dá intimidade, hein? Né? Fala do fórum.
Foi um fórum histórico, né, em Fortaleza. Foi o primeiro fórum social espírita, reflexões sobre a atualidade. Ele aconteceu em agosto, no comecinho de agosto, no primeiro final de semana, na Casa José de Alencar. Nós tivemos 150 inscritos e foram 2 dias de fórum. Olha, Lindenberg, foi assim, eu não sei, eu não consigo encontrar uma palavra para definir o sentimento daquele fórum. Tantos girassóis juntos, a gente podendo falar sobre direitos humanos, sobre educação, sobre política, sobre espiritismo, sobre a nossa vida, sem ninguém estar censurando a gente, sem ninguém estar nos julgando. Pessoas que a gente falava e as pessoas compreendiam. Você via nos olhos das pessoas que, poxa, como era isso que eu queria ouvir. E foi dado voz às pessoas participarem. Teve grupos de trabalhos que foram divididos, certo? Então, assim, realmente, vale muito a pena. Tem de todas as produções do coletivo, se eu fosse recomendar para as pessoas saírem daqui e irem assistir, seria os vídeos do fórum. Realmente. Né? Para dizer assim, não, ela está elogiando porque ela é do coletivo. Quando terminar, vocês vão realmente entender. E sim, foi um fórum criticado por alguns espíritas mais conservadores, que espiritismo não é para ser só a questão casa espírita, passe. Eu acho que tudo tem sua importância, tudo tem seu momento, tudo tem seu contexto. Né? Tivemos música espírita, arte espírita, tivemos as preces, tivemos leituras, tivemos Kardec. Nossa, muito lindo, muito lindo. Eu achei fantástico a metodologia de ter os grupos de trabalho, porque os eventos espíritas, eles, a sua imensa maioria, até nisso eles são conservadores. É aquele evento que é um seminário grande e você fica sentado assistindo um dia inteiro, 2 dias inteiros. Já tem muitos anos que eu não consigo ir mais para esses eventos dessa forma. Eu gosto de ir para eventos que tenham momentos de construção coletiva, que atrai muito mais a participação das pessoas do que você estar lá assistindo a um palestrante, né? Então essa metodologia também foi fantástica. Foi um momento assim. Esse ano a gente não tem data ainda para o segundo, mas com certeza ele vai acontecer. Ele é necessário que aconteça, mas que a gente vai se empenhar ao máximo para estar reunindo esses girassóis, para a gente estar revivendo esses momentos que vão ser muito importantes. Se a gente teve a dor da eleição de 2018, a gente agora vai ter a dor de passar por essa pandemia sem muitas pessoas queridas. Hoje eu até comentei no nosso grupo mais pessoal que eu estou indo dormir com uma certo aperto no coração, porque a gente, no dia seguinte, quando a gente acorda, a gente não sabe os nomes, que a gente não vai mais ver, os nomes que vão ser ditos, que vieram a desencarnar por conta da Covid, por conta do coronavírus, e que tantas e tantas outras pessoas poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos realmente um governo que tivesse tomado uma atitude imediata, uma atitude responsável, uma atitude realmente de liderança de um país, e não tivesse dito que era uma gripezinha. Sim, né? sim. Esse termo gripezinha, ele causou muitos transtornos, muitos atrasos, e assim, talvez não seja nem bom a gente começar a falar sobre ele, porque a lista do que tem de errado nesse governo é maior do que a lista de coisas que o coletivo fez. Sim. Então, enquanto houver desgoverno, vai ter coletivo sim, vai ter resistência sim, a gente vai falar, a gente vai reclamar, a gente vai alertar, mas infelizmente a gente não pode mudar o que a pessoa está fazendo, a gente pode levar a informação. O próximo fórum, o próximo fórum vai ser de resistência ao vírus e ao verme. Escreva aí o seu tema.
Já na lista para os próximos temas. Ei, Lindenberg, deixa eu te falar. Já que a gente está falando do fórum, que teve a tradução em Libras, o fórum todo foi traduzido em Libras, né? Nós tínhamos surdos dentro do fórum. Nosso Maravilha. amigo Fabrício, que já fazia curso, que já estava se empenhando, se empenhou ao máximo de levar esse momento para lá. E após isso, em outubro, ele iniciou uma oficina básica de Libras, também lá no CEFA. É por isso que eu falo bem do CEFA, porque realmente é uma casa com uma visão de futuro maravilhosa, que era para formar trabalhadores para o básico do Sul, chegar na casa espírita e ele ser compreendido, ele dizer a que ele veio, e esse curso básico também acabou sendo interrompido agora em março, mas que ele chegou a ter mais de 30 pessoas, trabalhadores de casas espíritas, girassóis também, para que essa inclusão ela fosse aumentar. Então, assim, esse apoio a essas campanhas, o coletivo também lida com isso. Né? Então, não isso é fantástico. Não é só levantar a bandeira de A ou B. E vamos ter também o nosso seminário de saúde mental, né? Se tudo der certo, no segundo semestre. Falar em seminário de... Quando foi em junho, a gente teve os não, em março só. Estou misturando as bolas aqui. Eu já estou chegando lá na última atividade. Eu lembrei do Eduardo aqui na cabeça e lembrei da atividade. Aí, quando foi em outubro, você falou em parceria, o pessoal do Coletivo pela Transformação Social em São Paulo e o Ágora Espírita, eles trabalhavam com ciclos de debates. Então, nós pegamos essa ideia, certo? Para poder começar aqui também no coletivo. Aí, quando foi em outubro, a gente fez o primeiro ciclo de debate sobre intolerância religiosa. A gente trouxe um documentário que falava da Umbanda. A gente também foi no CEFA, a gente esteve lá e foi maravilhoso. A gente teve mais de 60 pessoas assistindo nesse dia. Aí depois a gente fez em novembro de 2019 o segundo ciclo de debates, que foi Espiritismo e o debate sobre racismo. Aí a gente teve mais uma casa espírita, né, abrindo as portas para a gente. Aí deu um branco na casa espírita. Silvia, eu lembro. Eu lembro, foi no Vidal da Penha. A casa espírita da Silvia, gente. Foi no Vidal da Penha. Vidal da Penha, gente, lá no Demócrito Rocha. Exatamente. Exatamente. E olha o que foi interessante, a gente não levou são os gatos, viu? A gente não levou um tema e um palestrante, a gente levou um jovem que fez um documentário, quando ele estava no ensino médio, ele fez um documentário sobre o racismo que ele sofreu, e ele foi conversar sobre esse processo, sobre esse vídeo. Foi também maravilhoso também. Se eu não me engano, a gente tem alguns vídeos que não estão no canal, eles estão só no Facebook. Nós temos Encontro na Praça no Facebook, nós temos esse ciclo do racismo que está no Facebook. Quem puder, por que vocês não botam no canal? Porque algumas pessoas que na época gravaram, na hora de salvar, não salvaram, mas pelo menos ficou no Facebook. Se alguém estiver assistindo e souber como pegar um vídeo do Facebook e a gente conseguir levar para o... Mas dá para baixar. Dá para baixar. Se você conseguir, amigo, você ganha um açaí, viu? Eu tenho um aplicativo que baixa vídeo do Facebook. Pronto, depois quando a gente terminar, se você tiver um tempinho, a gente vai atrás disso aí. Tá. Aí a gente fez esse sobre racismo. Aí quando foi em dezembro de 2019, final do ano terminando, a gente quis reviver aquele momento da praça. Então nós fizemos novamente a confraternização na praça. Foi linda, belíssima, teve poesias autorais de girassóis que estavam lá, teve música, todo mundo passou pelo microfone, teve microfone aberto, que também está no Facebook gravado, ainda não está no canal. E a gente chegou em fevereiro de 2020, já agora, esse ano, a gente já estava no terceiro ciclo de debates, que era o cyberativismo, o impacto das redes sociais. Foi fantástico. Foi o nosso último encontro em termos de reunião. Foi lá no GPAS, né, no Benfica.
no Grupo Espírita Paz e Renovação, mais uma casa espírita que abriu também a porta para a gente. Foi muito legal nesse dia, a gente falou sobre fake news, sobre compartilhar pelo compartilhar, sem você saber de qual é a fonte. Então, assim, às vezes você tenta compartilhar algo para fazer o bem, você termina piorando a situação, porque você está transmitindo uma mentira. Em março, nós participamos, não como nossa organização, que foi essa blusa aqui da Marielle, nós participamos do Ato Unificado Fortaleza, pela vida das mulheres. Esse, sim, pode-se dizer que foi o último dia que Girassóis puderam se encontrar. Foi nesse 8 de março, lá no Dragão do Mar. E de lá para cá, a gente teve que buscar novas formas de se encontrar. As lives estão sendo uma dessas formas, com a ideia da gente continuar conversando. O 4º ciclo de debate ia ser em abril, ia ser sobre exatamente política das eleições. A gente queria fazer exatamente antes de começar a campanha eleitoral, para poder a gente ouvir, sem tomar nenhum lado, sem nenhum partido, a gente ia conversar sobre elas. Mas de lá para cá, a gente está tendo realmente as lives, os vídeos. Outro projeto do Coletivo Girassóis, que também está só estacionado, são os Girassóis nas Varandas, que é um grupo de estudo, né, um grupo de estudo mais aprofundado de temas sociais. Não está parado, ele está só dando um tempo, dando um tempo na relação. E é isso. Acho que eu queria... Se eu tiver esquecido algum e alguém lembrar, quiser colocar aí... Eu queria registrar aqui a chegada do nosso amigo Matheus, que é exatamente lá do Vila da Penha. Sim, né? Sim. Seja bem-vindo, Matheus. Alane, nesses 5 minutinhos que a gente tem, eu queria, para a gente fechar com chave de ouro essa conversa, fechar momentaneamente, né? Porque a gente sempre está falando das ações do coletivo. Mas alguns grupos conservadores que não conseguem compreender a atuação de um grupo progressista, né, nos acusam, muitas vezes, de não sermos espíritas por não estudarmos Kardec. Isso na visão distorcida deles, né? Aí a gente vê um movimento contrário. Os grupos progressistas resgatam o estudo doutrinário original e se aprofundam na pesquisa de Kardec. Enquanto os grupos conservadores aceitam, por exemplo, obras psicografadas mais recentes como verdades absolutas, às vezes ignorando completamente Kardec. Né? Aí eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso. Ser progressista é resgatar o espiritismo como Kardec pensou? Tem essa relação? Lindenberg, se você me mostrar, me disser que está escrito que é diferente, não sei o que é que eu estou fazendo no Coletivo Girassóis. Você falou das mensagens psicografadas. Depois da pandemia, surgiram muitas mensagens psicografadas de vários locais, de várias datas, de vários médicos, que, sobre o mesmo assunto, só mudaram algumas frases. E dentro do coletivo, as pessoas estavam conversando, levando essas mensagens. Nós temos algumas pessoas que estudam Kardec com mais profundidade dentro do coletivo, e tem maior conhecimento dessa questão científica, filosófica. O bom do coletivo é isso. Tem pessoas de várias áreas. Não existe o mestre nisso, o mestre naquilo, e não existe ninguém que não saiba de algum assunto. Quando a gente junta todos esses conhecimentos, fica maravilhoso. Então, começaram a fazer as análises dessas mensagens, dessas psicografias. E muita coisa foi por água abaixo. Viu que era sensacionalismo, que estava sendo repetido por estar sendo repetido. Né? Mesmo que dizer a pandemia por castigo de Deus. Então, seja o que Deus quiser. Precisa que abra o centro espírita, precisa do passe, precisa... Gente, assim... Só se existe outro Allan Kardec, meu amigo. Se for o mesmo Allan Kardec que o Coletivo Girassóis traz dentro de todos esses projetos, que estão aqui, então eu tô perdida, não estou no lugar certo, e acho que nem você. Eu já escutei de uma pessoa num centro espírita bastante conservador, aqui de Fortaleza,
Já escutei de algumas pessoas de um único grupo a seguinte frase: Allan Kardec está ultrapassado. Então nós temos que agora produzir outros conhecimentos para superar o Kardec ultrapassado. Eu acho muito curiosa essa afirmação, porque a gente não conseguiu ainda apreender tudo que o Kardec nos ensinou, muito menos praticar, ainda estamos em processo, e uma pessoa que não conhece a fundo, por exemplo, a obra do Livro dos Médiuns, diz que o André Luiz se aprofunda muito mais na mediunidade do que o Kardec. É difícil de compreender. Você já está dando a resposta da sua pergunta. Por que o Kardec está ultrapassado? Porque é mais fácil eu dizer que você não tem razão do que eu tentar lhe compreender. Quando a gente não conhece, quando a gente não entende, quando a gente não sabe, a gente nega. Sim. Leia Sim. O Kardec ultrapassado por eu não entendo Kardec. Uhum. Então, você realmente disse tudo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não entendo tudo, que eu não li tudo, que eu não conheço tudo. Não tenho vergonha, muito pelo contrário. É bom que a gente esteja ainda aprendendo. Se preocupe com as pessoas que dizem saber tudo. Uhum. Exato. Os grandes palestrantes, os grandes médios, que já não falam mais por Kardec, falam por si só. Uhum. Exatamente. Com isso eu me preocupo, realmente. Exato. Alane, obrigado, viu? Beijo, meu Obrigado, beijo grande. Manifesto do Coletivo Girassóis, feito com base no Manifesto Fundador de 17 de novembro de 2018. O Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum, nasceu de uma inquietação durante o pleito eleitoral de 2018, mas ultrapassou aquele momento quando assumiu o compromisso de aproximar cotidianamente o espiritismo das questões sociais. Em 2018, pesquisa de intenção de voto no segundo turno feita pelo Datafolha apontava que 48% da comunidade espírita votariam em um candidato que era explicitamente a favor da pena de morte, da liberação de armas para civis e do uso da tortura. Defendia ainda a censura e propagava um discurso de desvalorização da dignidade de mulheres, da comunidade LGBTQIA+, de negros e negras, indígenas e de todos os segmentos marginalizados da população brasileira. Incitava o expurgo e até mesmo o aniquilamento de seus opositores e condenava manifestações e movimentos populares legítimos. Percebemos ainda que, no seio daquela candidatura, existia não apenas uma real e compreensível ignorância, mas também uma proposital e organizada corrente de desinformação coletiva que, de modo eficaz, desconstruía os valores cristãos e deturpava a importância de direitos humanos e sociais já conquistados. Ali já entendíamos que tais posicionamentos eram absolutamente discrepantes dos valores pautados pela moral cristã e, portanto, pelo Espiritismo. A ausência de posicionamento de entidades federativas, as falas públicas de algumas lideranças espíritas, o silêncio de outras e os graves conflitos internos vivenciados em muitos grupos espíritas diante das divergências eleitorais daquele momento nos fizeram refletir. Ao mesmo tempo, vimos expostas à ambiguidade e à fragilidade da ingênua concepção que julga existir uma separação entre política e religião. Tal situação
nos instigou a pensar sobre o papel histórico do movimento espírita no Brasil. Movimento que deve ser pautado pela caridade, entendida como um ato de respeito, acolhimento, compaixão e amor, e pelo compromisso com a educação moral do espírito, como também pela defesa do bem comum e pela valorização da vida com toda a sua diversidade. Afinal, o amor praticado por Jesus teve uma missão social e domínio político na medida em que se voltou para sofredores e injustiçados. Já no burburinho das redes sociais, observamos com pesar incontáveis manifestações de insatisfação, revolta, frustração, tristeza e decepção. Muitos irmãos sentiam-se desamparados e até mesmo excluídos nos centros espíritas em que trabalhavam ou frequentavam. Iniciamos então um movimento de acolhida, cuidando uns dos outros e de reflexão acerca dos desafios e incertezas cujo futuro do nosso país apontava. Daí o símbolo girassóis, uma flor que cresce em direção ao sol e em dias nublados vira-se uma para a outra buscando energia. Assim, o coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum é antes de tudo uma oportunidade de encontro entre diferentes indivíduos, cada um com uma ampla gama de saberes e formações dispostos a colaborar para enfrentarmos os tempos de incerteza que vivenciamos. Orientado pelos princípios filosóficos e morais do Espiritismo, o coletivo é também um espaço para refletirmos juntos sobre a contribuição que a doutrina espírita pode dar para o entendimento sobre as questões do nosso tempo. É possível articular as dimensões da transcendência e da existência humana? Como ser resposta aos enfrentamentos dos problemas sociais? Com tais inquietações, desejos e sonhos, nossa intenção é realizar encontros e fóruns permanentes de debates, grupos de estudos e vivências, articulando a doutrina espírita, o ser humano e os problemas sociais que nos cercam. Nossas reflexões se baseiam na moral de Jesus Cristo, nos ensinamentos dos bons espíritos organizados por Allan Kardec e em autores como Leon Denis, Deolino Amorim e Eurípides Barçanufo. Nosso desafio é, unindo a dimensão filosófica e científica do Espiritismo, aproximá-lo da vida humana, individual e coletiva, como fez Allan Kardec no século XIX. Compreendendo, por fim, que o dogmatismo não produz a praxis, não tememos o debate, advindo das teorias políticas e sociais. Acreditamos que a partir das bases espíritas, amadurecidas no pensamento crítico, poderemos realizar a síntese que nos levará à transformação da realidade, a começar por nós mesmos. Atendemos, sobretudo, ao chamado do Mestre Jesus, que nos convoca ao testemunho e ao protagonismo do Evangelho. Fortaleza, 4 de agosto de 2019.